E aí, pessoal? Quem nunca se deparou com aquela situação, sabe? De ser completamente ignorado por alguém. É horrível. É como falar com as paredes. A gente se esforça pra caramba pra se conectar e nada. Total. E pra te ajudar a lidar com essa situação, a gente vai mergulhar num vídeo do canal Galanteador que promete ensinar a usar a psicologia reversa Uhum. pra virar o jogo. Sei. O título já causa impacto, hein? É. Como agir quando a mulher te ignora. Uau. A parênteses. Destrua o ego dela. Fecha parênteses. Destruir o ego dela, né? Já me deixa com o pé atrás essa ideia de destruir. Eu acho que a gente vai ter muito o que discutir sobre isso. É. A gente sabe que nem tudo que brilha na internet é ouro. Com certeza. Então a gente vai colocar os 13 pontos do galanteador debaixo da lupa. Isso aí? Analisar cada um e separar o que faz sentido e o que é pura jogada de marketing. Boa. Para começar, ele sugere ignorar de volta. Tipo, você me ignora. 2 podem jogar esse jogo. Olha, sinceramente, essa tática do olho por olho, dente por dente, me parece um pouco infantil. E na maioria das vezes improdutiva. É. Em vez de resolver a situação, a gente corre o risco de criar um ciclo vicioso de indiferença, né? É como se ele estivesse dando um tiro no próprio pé, Totalmente. alimentando um clima de competição, em vez de tentar construir uma ponte, um diálogo. Exato. E desse outro ponto, essa estratégia de ignorar de volta pode ter várias interpretações, né? É. Dependendo do contexto, a pessoa pode achar que você realmente não está interessado. É. Ou pode se sentir ainda mais rejeitada, mais magoada. Aí a situação só piora. É condar no campo minado. Verdade. Um passo em falso. Bom, Já era. lá se vai qualquer chance de conexão. Ei. E por falar em campo minado, o galanteador também sugere que a gente não demonstre nenhuma reação emocional. Tipo, seja frio como um iceberg, meu amigo. Eu acho que ele tem um ponto aqui, mas com ressalvas. Hum, É claro que a gente não precisa se humilhar, implorar por atenção, ou ter um ataque de drama. claro. Mas vamos ser sinceros, né? Quem nunca se sentiu chateado, frustrado, ou até mesmo com autoestima abalada ou ser ignorado? É verdade. Fingir que a gente não tá nem... Aí pode ser uma forma de autoproteção, mas também pode nos impedir de lidar com as nossas emoções de forma saudável. É como se a gente engolisse um sapo a cada vácuo que a gente leva, né? E mais cedo ou mais tarde essa conta chega. E o pior é que muitas vezes a gente desconta essa frustração nas pessoas erradas. Concordo plenamente. Engolir as emoções não leva a gente para lugar nenhum. Ah, O ideal é a gente encontrar um equilíbrio entre reconhecer os nossos sentimentos, mas ao mesmo tempo não se deixar dominar por eles. É. Então, em vez de se isolar e remoer a situação, tentar uma conversa franca com a pessoa. boa. Com jeitinho, a gente pode dizer algo como: percebi que você tem estado meio distante. Tem algo acontecendo que eu posso te ajudar. Comunicação sincera e respeitosa é sempre a melhor saída. É como diz o ditado, quem não se comunica se trumbica. E por falar em se trumbicar, o galanteador defende a ideia de tirar a pessoa da cabeça. Ele basicamente diz, foque em outras coisas, siga em frente, mostre que você tem vida. Concordo em partes, viu? Hum. É fundamental a gente ter uma vida plena, interessante. Buscar atividades que nos façam felizes, É. que nos conectem com outras pessoas. Mas será que a gente consegue simplesmente apagar alguém da nossa mente como se fosse um arquivo de computador? É. Às vezes a gente precisa de um tempo para processar a situação, entender o que aconteceu, se cuidar. É como se a gente precisasse dar um tempo ao tempo. Exato. Cada um tem o seu ritmo, É. o seu processo de cura. Sim, A gente não pode se forçar a seguir em frente como se nada tivesse acontecido. concordo. E tentar reprimir as nossas emoções só vai torná-las mais fortes. Fica como uma panela de pressão prestes a explodir. Se a gente está magoado, frustrado, é importante reconhecer esses sentimentos e buscar formas saudáveis de lidar com eles. Seja conversando com amigos, escrevendo num diário ou, se necessário, buscando ajuda profissional. Enquanto a gente cuida das nossas feridas, o galanteador sugere que a gente compartilhe o nosso valor para mostrar o que a pessoa está perdendo. Aí, acho que o galanteador colocou o pé na jaca. Essa dica me parece um pouco forçada, sabe? Sei. Se a pessoa está te ignorando, talvez ela não esteja receptiva naquele momento. Insistir em mostrar o nosso valor pode parecer arrogante ou até mesmo desesperado. Imagina, a pessoa te ignora e você, em vez de tentar entender o que está acontecendo, começa a exibir seus talentos e qualidades como se estivesse num programa de auditório. Que constrangedor, né? Seria, né? A gente precisa ter sensibilidade para perceber os sinais Veja. e agir com inteligência emocional. Se a pessoa demonstra interesse,
Ótimo. A gente se abre, compartilha as nossas experiências, nosso bom humor. Mas se a pessoa continua indiferente, o melhor é dar um passo para trás. Verdade. E respeitar o espaço dela. E quem sabe nesse espaço que a gente cria, a pessoa possa refletir sobre o comportamento dela e quem sabe até sentir nossa falta. Afinal, o mistério, a distância, às vezes aguçam o interesse, né? Verdade. Às vezes a gente precisa se afastar para enxergar as coisas com mais clareza. E falando em se afastar, o Galanteador tem uma dica radical. Corta o contato. Nossa, Suma do mapa. Pare de mandar mensagem, de ligar, de tentar qualquer tipo de aproximação. caramba! Essa é uma medida extrema. Deve ser usada com muita cautela. Sim. Se você já tentou conversar abertamente, já demonstrou que se importa e mesmo assim a pessoa continua te ignorando, sem dar nenhuma explicação, talvez seja a hora de se afastar para preservar a sua saúde mental e emocional. É como apertar o botão de ejetar. Para se proteger de uma situação que está te fazendo mal. Sim. Mas, antes de apertar esse botão, a gente precisa ter clareza sobre os nossos motivos, né? Com certeza. A gente está se afastando para punir a pessoa, ou para se cuidar. Vingança nunca é boa conselheira. Nunca. E o tiro pode acabar saindo pela culatra. Exato. O afastamento só faz sentido se ele te trouxer paz interior e te ajudar a seguir em frente. Se você ficar remoendo a situação, esperando que a pessoa te procure, o corte de contato perde totalmente o propósito. Viu uma obsessão, né? E obsessão não combina com amor próprio. E já que falamos em amor próprio, o Galanteador tem outra dica polêmica. Se prove certo. Uau. Ele diz, se a pessoa te ignora porque te subestima, você deve mostrar que ela está errada, se destacando em várias áreas da vida. Olha, essa dica me parece um pouco perigosa, hein? Se o nosso objetivo principal é provar algo para alguém que nos ignora, a gente está colocando o nosso valor nas mãos do outro. A nossa autoestima fica dependente da validação externa. É como se a gente estivesse dizendo, eu só vou ser feliz e bem-sucedido se você me notar, se você me aprovar. Quando a gente vivesse em função da aprovação do outro, né? Totalmente. Em vez de buscarmos nossa própria felicidade, a gente fica preso nessa armadilha da validação externa. E aí nunca estaremos satisfeitos porque sempre vai ter alguém que nos ignora, que nos critica, que não nos valoriza. O ideal é a gente buscar o nosso próprio crescimento, desenvolvimento pessoal, independentemente da opinião dos outros. Se, como consequência, a pessoa que nos ignora percebeu o nosso valor, ótimo. Sim. Mas essa não deve ser a nossa principal motivação. Verdade. A gente precisa se amar, se valorizar, se respeitar, para então poder construir relações saudáveis e recíprocas. Bem lembrado. O foco precisa ser a gente, o nosso bem-estar, a nossa paz interior. E por falar em paz interior, o Galanteador tem uma dica que, apesar de parecer contraditória, faz algum sentido. Não deixe que ela veja você sofrendo. Ele defende que a gente precisa se mostrar forte, independente, como se a indiferença do outro não nos afetasse. E, de certa forma, faz sentido, né? Mostrar fragilidade excessiva pode alimentar o ego da pessoa que nos ignora. E nos colocar numa posição vulnerável. É como se a gente estivesse dando munição pro inimigo. Mas, vamos ser sinceros, né? Quem nunca se sentiu tentado a mandar aquela mensagem dramática e implorando por atenção? É normal a gente se sentir magoado, triste, frustrado. A gente é humano, não é robô. Com certeza. Negar os nossos sentimentos só piora a situação. O importante é a gente encontrar um espaço seguro para lidar com essas emoções. Sim. Conversar com um amigo de confiança, procurar terapia, escrever num diário. O importante é processar os seus sentimentos de forma saudável. Isso aí. Sem se culpar ou se martirizar. Exato. O choro pode vir, a raiva pode vir, a tristeza pode vir. Mas tudo bem, faz parte do processo. O importante é não se deixar levar por essas emoções. E principalmente não deixar que elas definam quem a gente é. Exatamente. A gente é muito mais do que as nossas emoções, do que a rejeição de uma única pessoa. E para a gente se lembrar disso, o Galanteador sugere que a gente saia e se divirta, como se a pessoa que nos ignora nem existisse. É como se a gente dissesse, olha, mundo, eu tô aqui, vivendo a minha vida, aberto a novas experiências, a novas conexões. Isso aí. E quem sabe, nessa jornada de autodescoberta, a gente não encontra alguém que nos valorize de verdade, né? É isso aí. A vida é muito curta para a gente ficar preso a quem não nos corresponde. A gente merece ser feliz, ser amado, ser valorizado. E para a gente encontrar esse amor, essa valorização, a gente precisa, antes de tudo, nos amar, nos valorizar, nos respeitar. Que lindo. Acho que essa é a mensagem principal que a gente tira dessa primeira parte da nossa análise sobre as dicas do Galanteador. Verdade. Mas ainda temos muito o que discutir. Sim.
No próximo bloco, a gente vai continuar explorando as estratégias dele para lidar com a indiferença e, quem sabe, encontrar novos caminhos para a construção de relações mais saudáveis e autênticas. Isso aí. Fique ligado. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo no mundo da psicologia reversa. A gente já desvendou algumas dicas do galanteador e agora preparem-se, porque vamos explorar estratégias ainda mais complexas. E lá vem bomba. Que exigem um certo jogo de cintura emocional. Tô curiosa para saber quais são as novas armas secretas do galanteador para destruir o ego de quem nos ignora. Será que ele vai sugerir a gente construir um foguete e ir para Marte para esquecer a pessoa? Seria épico, hein? Mas acho que ele não foi tão longe assim. Brincadeiras à parte, uma das táticas que ele propõe é o famoso tratamento silencioso, sabe? Aquele joguinho de não responder mensagens, não atender ligações, tipo, sumir do mapa. É disso que ele tá falando. Essa do tratamento silencioso é clássica, né? Me lembro da minha avó usando essa tática com meu avô quando ele esquecia de colocar o lixo para fora. Funcionava que era uma beleza. Mas será que essa estratégia funciona em qualquer situação? É aí que mora o perigo, né? O tratamento silencioso pode ser uma faca de dois gumes. Se a pessoa já estava te ignorando, o silêncio pode simplesmente confirmar a percepção dela de que você não está nem aí. E aí, em vez de atrair atenção, você acaba afastando a pessoa de vez. Vira um tiro pela culatra. A gente acha que tá dando uma lição de moral, mas na verdade tá sabotando qualquer chance de reconciliação. E tem outro ponto. O silêncio, por si só, não comunica nada. É como se a gente estivesse falando com mímica, sem emitir nenhum som. Como a pessoa vai saber o que se passa na nossa cabeça? Pois é. É fundamental, né? Se a gente decide usar o tratamento silencioso, a pessoa precisa saber o motivo do nosso silêncio. É preciso deixar claro que a gente se sente ignorado, que precisa de um tempo para lidar com a situação. Do contrário, o silêncio se torna apenas uma forma de punição. E a gente não quer punir ninguém, né? Não, ninguém merece ser punido por simplesmente não dar atenção. A gente tem o direito de escolher com quem a gente quer se conectar. E sim, em vez de usar o silêncio como arma, a gente tentar uma abordagem mais sutil. Tipo, ser gentil, mas emocionalmente frio. O galanteador também sugere essa tática. Essa do gentil, mas emocionalmente frio, é um jogo psicológico interessante. É como se a gente estivesse criando uma barreira protetora ao redor do nosso coração, sabe? A gente se mantém cordial, educado, mas sem se envolver emocionalmente. Tipo um bom dia sem empolgação, um sorriso sem graça, um tchau apático. É isso. Exatamente. É como se a gente estivesse transmitindo a seguinte mensagem. Eu te respeito, mas não estou à sua disposição. A gente se blinda contra a indiferença, mostrando que não está sendo afetado por ela. Mas será que essa frieza toda não pode ser interpretada como arrogância ou antipatia? A gente corre o risco de afastar a pessoa de vez com essa postura tipo gélida. Sim, esse é o grande desafio dessa tática. A chave é encontrar o equilíbrio entre a gentileza e a frieza sem parecer falso ou desrespeitoso. A gente não quer construir um muro entre a gente e a pessoa. A gente só quer mostrar que a gente tem limites. E que não vai implorar por atenção. É como um jogo de sedução, sabe? Sei. A gente se afasta um pouco para despertar o interesse da outra pessoa. Entendi. É tipo aquele ditado. Se queres que te sigam, foge. Mas, mesmo com toda a nossa gentileza glacial, a pessoa continua nos tratando como um fantasma. O galanteador tem uma última cartada. Não deixe que ela veja você sofrendo. Essa dica é um clássico, né? A gente já ouviu isso em filmes, em músicas, em conselhos de amigos. A ideia é mostrar que a gente é forte e independente, que a gente não se abala com a indiferença do outro. É como se a gente estivesse dizendo, olha, você não tem poder sobre mim, a minha felicidade não depende de você. Tipo, só coleguinha, que não te quer, não te merece. Mas será que é possível simplesmente fingir que não estamos sofrendo? A gente não é de ferro, né? Ninguém espera que você seja um robô sem sentimentos, né? É normal, sentir dor, tristeza, frustração quando a gente se sente ignorado. O importante é encontrar formas saudáveis de lidar com essas emoções. A gente pode chorar, desabafar com amigos, escrever num diário, procurar ajuda profissional. O importante é reconhecer os nossos sentimentos e não deixar que eles nos dominem. E claro, evitar a todo custo a tentação de mandar aquela mensagem dramática no meio da madrugada, né? Já fiz isso algumas vezes e acreditem, só piora a situação. A gente precisa se preservar, cuidar da nossa autoestima. E às vezes a melhor forma de fazer isso é se afastar, pelo menos por um tempo, da pessoa que está nos causando dor. É como se a gente estivesse dando um tempo para o nosso coração se curar, para nossa mente se acalmar. E para a gente poder enxergar a situação com mais clareza, né? Às vezes a gente fica tão focado na dor da rejeição que não consegue enxergar as outras possibilidades que a vida nos oferece. Exatamente. O mundo está cheio de pessoas incríveis esperando para nos conhecer, para nos amar de verdade. A gente só precisa se abrir para novas possibilidades. E quem sabe, nesse processo, a pessoa que nos ignorava perceba que está perdendo e volte atrás.
Mas se isso não acontecer, a gente precisa se lembrar que a nossa felicidade não depende da aprovação de ninguém. A gente é completo, a gente é suficiente, a gente merece ser feliz. E essa é a mensagem mais importante que a gente tira dessa análise sobre as dicas do galanteador. Concordo. A psicologia reversa pode ser uma ferramenta interessante para nos ajudar a entender a dinâmica dos relacionamentos. Mas, no final das contas, o que realmente importa é o nosso bem-estar, a nossa paz interior. E para alcançar essa paz interior, a gente precisa se conectar com a nossa essência, com os nossos valores, com a nossa força interior. E a partir dessa conexão, a gente pode construir relações mais saudáveis, mais autênticas e principalmente mais recíprocas. E aí, pessoal, chegamos à parte final da nossa análise sobre o universo da psicologia reversa e como lidar com a frustração de ser ignorado. Isso aí. A gente já desvendou várias táticas do galanteador, desde ignorar de volta até construir um império para mostrar o nosso valor. Mas no fundo a gente sabe que a vida real é bem mais complexa do que qualquer manual de conquista, né? Com certeza. As relações humanas são como um quebra-cabeça, né? Cheios de nuances, peças que nem sempre se encaixam. O galanteador, com as suas dicas polêmicas, ele nos faz pensar sobre como a gente reage à indiferença. Mas a gente precisa ir além das estratégias, mergulhar em algo muito mais profundo. O autoconhecimento. E por falar em autoconhecimento, tem um ponto no vídeo que me deixou intrigada. O galanteador fala sobre parar de ser patético. Ele diz que se alguém te ignora, a culpa é sua por aceitar esse comportamento, por se humilhar em busca de atenção. Essa frase é forte, né? Sinceramente, me deixou um pouco incomodada. É? Por um lado, eu concordo que a gente precisa ter amor próprio e não se sujeitar a relações desequilibradas. Sim. Onde a gente se sente constantemente ignorado, desvalorizado, buscar migalhas de atenção nunca é o caminho. Exato. A gente merece reciprocidade, respeito, afeto. Mas, por outro lado, essa ideia de que a culpa é da vítima por ser ignorada me parece um pouco distorcida. É como se a gente estivesse colocando o peso da responsabilidade em quem está sofrendo. Sim. Em vez de analisar o comportamento de quem está ignorando. Concordo, plenamente. A indiferença do outro pode ser reflexo de várias questões, né? Desde falta de maturidade emocional até problemas de comunicação. E nem sempre é um espelho do nosso valor. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, está confusa com os próprios sentimentos, ou simplesmente não sabe lidar com as próprias emoções. E a gente acaba se culpando por algo que está fora do nosso controle, né? Entramos num ciclo vicioso de autocrítica. Sim. Alimentamos a insegurança e minamos a nossa autoestima. E aí, em vez da gente buscar soluções, fortalecer o nosso amor próprio, a gente se afunda num mar de dúvidas e culpa. O que a gente precisa, na verdade, é entender que a rejeição faz parte da vida. E que nem sempre ela é um reflexo do nosso valor. Mas se a gente não tem culpa, como lidar com a dor de ser ignorado? Tem algum antídoto para essa sensação de vazio, de invisibilidade? Olha, não existe uma fórmula mágica, mas o autoconhecimento é o melhor caminho para lidar com a rejeição. É como se a gente estivesse construindo um escudo protetor ao redor do nosso coração. Quando a gente se conhece profundamente, quando a gente reconhece os nossos valores, os nossos talentos, as nossas qualidades, a gente se torna mais forte, mais resiliente. E a indiferença do outro perde o poder de nos ferir. Exatamente. A gente entende que a opinião do outro não define quem a gente é. A nossa felicidade não depende da aprovação de ninguém. Mas e se mesmo depois de todo esse trabalho de autoconhecimento, a gente ainda se sentir abalado por ser ignorado? O que a gente faz? A gente se permite sentir. A gente chora, a gente se frustra, a gente se recolhe, a gente dá tempo ao tempo, a gente se cuida, a gente busca apoio em amigos, em familiares ou num profissional. A gente se acolhe com carinho e compaixão. E aos poucos a gente vai se curando, né? Isso. A gente vai entendendo que a rejeição, por mais dolorosa que seja, não define a nossa história. Exatamente. A gente é muito maior do que a opinião de uma única pessoa. E quando a gente entende isso, a gente se liberta do peso da indiferença e se abre para um novo capítulo da nossa vida. Um capítulo cheio de possibilidades, de amor, de felicidade. Que lindo. Acho que essa é a mensagem mais importante que a gente leva desse mergulho profundo no mundo da psicologia reversa. A gente aprendeu sobre as táticas do galanteador, mas no final das contas o que realmente importa é a nossa jornada de autoconhecimento, de amor próprio, de busca por relações saudáveis e autênticas. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa análise? Já passaram por situações parecidas? Contem pra gente. Esperamos que esse mergulho tenha sido útil pra vocês. E fiquem ligados, porque em breve teremos novos episódios explorando outros temas fascinantes sobre as relações humanas. Até a próxima!